Só abrir aqui de novo que eu fechei. E se alguém tiver alguma outra, gente, que você queira comentar, pode falar aí. A 9 diz: você consegue ter consciência e atenção aos sentimentos, desejos sexuais e suas manifestações durante o ato sexual? Ou está voando, não se atenta para o tempo presente? Bem interessante isso, né? Então, eu até vou usar um exemplo aqui para vocês. Eu estou me expondo demais. Essa parte você pode cortar depois, tá, pastor? Vocês estão me colocando na prensa, gente. Presta atenção. Mas, quando eu casei muito cedo, né? Eu tinha 16 anos eu casei, né? E aí, logo que eu fiz os 17, fazia só 3 meses que eu tinha casado. Eu casei em janeiro e eu faço aniversário em março, né? Então, em março eu fiz 17. Então, eu era super novinha, né? Não sabia nada da vida, né? E que nem eu falei para vocês, que eu casei mais por interesse, né? Porque eu queria sair de casa, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha pai, eu não tinha mãe. Então, tipo assim, quando eu achei um tonto para casar comigo, que era isso que eu, né, enxergava, falar assim, o cara era gente boa, fazia tudo que eu queria. Então, assim, me tratava na palma da mão, mas eu não achava ele bonito, não achava ele atraente. Então, a aparência dele não me atraiu. Eu achava ele bonitinho, digamos assim, né? E a minha prima sempre falava assim, bonitinho é um feio arrumadinho. Então, aí, quando eu casei com esse interesse, né? E aí, no ato sexual, eu não tinha prazer em estar ali com ele. Nos primeiros meses foi algo, digamos assim, novidade, né? Tudo que é novidade é bom, mas aí foi o tempo passando, né? E aí, na hora do ato, em vez de eu me preocupar ali com aquilo que eu estava fazendo, né? O que que eu ficava pensando? Eu ficava imaginando outra pessoa no lugar, sabe? Então, eu imaginava lá, tipo, um ator que eu achava bonito, de uma novela ou de um filme, e aí ficava a imaginação correndo solta. Então, nos primeiros anos, dava certo, mas depois que a correria do dia a dia começou já a não dar tão certo assim, né? Então, ou às vezes você está ali naquele momento e você não está pensando naquilo que você está fazendo, você está pensando em sacanear mesmo, tipo assim, vamos apurar o negócio aqui, ó, acabar com esse trem aqui e pronto. Entenderam? Ficou assim, alguma dúvida? Então, você consegue ter consciência daquele ato, de fazer acontecer, de ser o melhor, ou só para você, ou para ambos. Então, o que é que eu estou fazendo durante aquele momento? Tem uma entrega real, total. Então, tem um versículo ali, eu até coloquei, mandei ele para a pastora, e eu coloquei alguns versículos ali. E esse viajar na maionese aí, do caso, né? No meu caso que foi, né? Aonde que o sexo começa? O sexo começa na nossa cabeça, né? Ele começa no nosso dia a dia, no que você pensa, no que você está alimentando, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas você vê pelo versículo que eu coloquei ali do Cânticos, do 2, o 2 e o 3, que ele fala assim, como o lírio entre os espinhos, olha só, como o lírio entre os espinhos é a minha amada entre os jovens. Isso já vai criando na nossa mente um, um desenho sobre o que eu estou passando, o que eu estou fazendo, como eu sou, como eu vejo meu parceiro, como eu vejo minha parceira, e como macieira entre as árvores da floresta é o meu amado. Ou seja, eu posso desfrutar
desse amado, né, entre os jovens, e tem o prazer em sentar-se à sua sombra. Será que eu tenho esse prazer de estar do lado do meu esposo, de estar do lado da minha esposa? Então, é esse compartilhar da nossa mente, é o que nós trazemos no ato, ou será que nós voamos naquela hora? E isso, sexo é entrega, um para o outro, né? Então, não sei se ficou claro aí. Sim, pastora, eu quero só aproveitar e compartilhar aqui o que a Patrícia colocou. Ela colocou, casei com 17 anos e também casei para sair de casa porque eu apanhava muito, achando que ao sair iria ser melhor, e infelizmente não foi. E ela disse, depende como foi meu dia, se eu estou bem, de bom humor, nada acontece, eu me entrego, mas quando estou irritada, chateada, aí não vejo a hora de terminar. Eu acredito, Patrícia, a pastora também pode comentar isso, que isso é o que acontece com a maioria das mulheres, até porque a mulher é muito mais emocional. Então, conforme o dia foi bom, ela está mais disponível. Agora, se o dia não foi bom, e pior, se acontecer um problema mais grave, um problema com o filho, um problema com os pais, né, que é um envolvimento emocional maior, é natural que a gente fique um pouco mais redutível quanto a isso. Mas ainda assim, nós podemos, né, nós conseguimos trabalhar a nossa mente de forma, como a pastora está falando, a trazer aquele momento para aquilo, né? Não, agora eu preciso fazer essa busca internamente, me desligar um pouquinho do problema, emocionalmente também, para que eu possa estar inteiramente aqui entregue nesse momento. Que é uma coisa que eu vejo assim, né, pastora? Que a gente tem que se conhecer nesse nível, de perceber, o dia não foi bom para mim, e aí acabar levando essa culpa para o marido, né? Ó, eu não estou bem, meu dia não foi bom, então, assim, hoje, né, eu acho que esse é um cuidado, né, pastora? Tem casos e casos, né? Casos de que realmente aconteceu uma coisa séria, uma coisa grave, e a gente tem toda a liberdade de dizer, olha, não, hoje eu não tenho condições, realmente não estou bem, não, né, aconteceu isso, enfim. Mas não levar isso sempre como regra. Se eu não estou bem, não tem. Acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? E ainda tem mais uma coisa, pastora, que a gente precisa olhar para isso, que é a questão que nós nos envolvemos tanto com o nosso emocional. Então, tipo assim, ó, quem que é o culpado de eu estar daquele jeito? É o meu marido ou é a circunstância, né? E aí entra a questão que a mulher, por ela ser mais sensível, como a pastora falou bem agora, por ela ser mais sensível, ela espera outras coisas ao seu redor. Ela espera receber uma palavra de carinho, às vezes a gente nem está reclamando, mas a gente quer que o marido venha, passe a mão na cabeça e fale assim, eu te entendo, vem aqui, eu vou te consolar. Quando ele faz isso, que é coisa rara, que nunca, raramente acontece, né? Então, você espera que ele vá e fala assim, vem cá, minha flor, vem cá, meu amor, eu vou cuidar de você. Então, você não tem essa entrega, você já vai com as patas, né, afiada. E isso daí, a gente incorre num erro muito grande, que é um alerta para a gente colocar em prática também, que a gente fala assim que crente não mente, né? Mas a mulher, ela tem uma habilidade para mentir muito grande, para si mesma até, que é aquela questão assim, tô com uma dor de cabeça. Quando você fala isso, eu tô com uma dor de cabeça, você pode não estar, mas você se condiciona a ter. Então, você passa uma informação e você vai ter. E aí, depois, quando passa o tempo, você começa a ter uma coisa meio recorrente. E aí você não sabe por quê. Nossa, mas eu tô toda noite me dá dor de cabeça. Aí quando você não quer que ela venha, ela vem. Por quê? Porque você vai associar, sua mente vai associar dor com sexo. É por isso que muitas vezes as mulheres vão ter vaginite, vão ter problemas no geral, né? Com problemas na vagina. Por quê? Eu não quero esse trem aqui dentro de mim. Eu não quero fazer isso. E aí você vai ter vários problemas, porque eu não quero.
o homem do meu lado vai ser um perigo, um alerta. E quando ele se deitar do seu lado, vai vir a informação. Eu não quero ter e eu vou ter uma dor de cabeça. Você vai ter recorrência de dor de cabeça. Quando você se conscientizar disso, pode ser que essa dor de cabeça desapareça. Então, a gente precisa se observar para você não se auto-sabotar e depois, e ainda tem isso, pastora, quando você tem dor de cabeça à noite, principalmente, tem muitas pessoas que vão dizer assim, nossa, à noite, só à noite me dá dor de cabeça, só à noite me sobe a pressão. E aí, às vezes, não estou dizendo que é sempre, não estou dizendo que vai ser, né? Mas pode ser recorrente àquilo que eu pensei antes de ir para a cama. E o homem que não é bobo nem nada já percebe. Exatamente, porque assim, pastora. Isso machuca ele. Nós, quando nós temos algum problema, a primeira coisa que vai para o saco é não quero fazer sexo. O homem, se ele está estressado, se ele está cansado, o descanso dele é fazer sexo. A distração da cabeça é fazer sexo, né? Para ele, o consolo, que nem eu vou colocar mais um exemplo, assim, bem chulo também, né? Mas é real, né? O homem, se ele perder a mãe, se a mãe morrer, para ele o consolo à noite é ter relação sexual. Agora, vai a mulher perder alguém para ver. Ela fica uma semana que ela não quer ninguém por perto. Entendeu? Então, o homem, ele tem uma cabeça totalmente diferente da gente. Você ia falar alguma coisa, Passa? Não, é isso mesmo, né, de que o homem, ele funciona de forma diferente, né? Eu vejo que é isso que a gente precisa trazer de forma bem consciente para a gente, né? Entender o nosso momento, mas também entender o momento dele, né? Não sempre se colocar de forma assim que eu sempre tenho que fazer a vontade dele, não é isso, mas também entender que, como diz o apóstolo Paulo, eu não posso ficar privando esse marido, né? Imagina, se toda noite eu vou ter dor de cabeça, como a pastora bem colocou aqui, acaba associando isso a fazer sexo, me causa dor de cabeça, não é bom, então aquilo se torna recorrente. Vai chegar uma hora que esse homem vai cansar, né? Ele vai dizer, você está com dor de cabeça? Tá bom. Né, mas daqui a pouquinho começa a aparecer outros pratos, né, outras formas, e aí às vezes a mulher reclama que o homem vai ver muita pornografia, né, mas ele vai buscar outros recursos, porque ele precisa muito mais, né? E aí a culpa é dele, né? Exatamente. Aí acaba jogando toda a culpa sobre ele. Porque é lógico que nós não podemos generalizar, né? De dizer assim, mas o homem é o santinho da história. Mas a gente precisa também saber que o casamento, ele é feito de você regar, de você alimentar. E uma coisa que me chamou bastante atenção, pastora, que foi ali em Provérbios, no capítulo 5, que ali ele fala sobre cuidar do seu manancial, né? E ele faz uma pergunta muito interessante, mas o decorrer dele é que eu achei mais interessante ainda, né? Que quando eu estava lendo ali um pouquinho além, que eu até mandei para vocês ali o Provérbios, capítulo 5 e o versículo 18. E ele fala assim, ó, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E aí ele vem assim, ó, no versículo 19, ele fala assim, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-se os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Pelo seu amor, seja atraído, não sei se a pastora tem uma outra tradução aí, seja atraído perpetuamente. E por quê? Olha a pergunta que ele faz no versículo 20. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria os seios da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Ou seja, você está alimentando, você está... Então, se ele for bem saciado, então não tem motivo para querer fazer
aquilo que está fora. Eu preciso cuidar do meu homem. Assim como o meu homem precisa aprender, porque é uma das coisas que eu acho assim que nós muitas vezes deixamos um pouco a desejar, principalmente nas igrejas. Eu acho que isso fica muito, muito a desejar. Tem alguns aí que estão correndo atrás do prejuízo já, né? Já estão se agilizando, mas os homens não são muito tratados nessa área, não. Porque são raros os homens que a gente está vendo aí que estão se despertando nessa área, de olhar um pouco para si, de dizer assim, peraí, eu posso ser macho sem ser bruto. Né? Então, o homem também precisa aprender a delicadeza de como tratar uma mulher. Eu até esses dias atrás, olha, gente, eu fiquei maravilhada com uma cena que eu vi, eu fui almoçar no Condor, né? E eu achei muito lindo, assim, falei assim, ou esse casal é muito recém-casado, ou esse casal deve viver muito feliz. É lógico que as aparências enganam, né, pastora? Mas um casal já, mais ou menos na minha idade, assim, né? E aí eles terminaram de almoçar, né? E aí o esposo levantou, puxou a cadeira para a esposa, para ela, né? E deu a mão para ela levantar-se, sabe? Tipo assim, mas aquilo, cena de novela, cena de filme. Eu falei assim, chegou assim, bateu meu coraçãozinho, sabe? Eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda, sabe? De um homem assim, pegou o prato, levou lá no coisa lá, para deixar lá a bandejinha, né? Eu achei isso muito lindo, muito delicado. E uma pessoa assim, sabe? Eu falei assim, gente, será que isso existe mesmo? Então, é isso que muitas vezes não é passado. Esse versículo me chamou muita atenção, sabe? De nós, como mulheres, nós regarmos o nosso lar, de sermos esse manancial, né? Para estar alimentando a nossa vida com o amor do Senhor, e também passar isso para o nosso esposo, e de a igreja investir também nisso, sabe? Então, por isso que eu falei, mulheres, peguem essas perguntas, respondam junto com o seu marido, leiam esses versículos juntos, para que e aí tenha essa acessibilidade ao seu marido, ao ponto dele te entender também, de saber o que você gosta, o que você não gosta, de você passar essas informações para que esse manancial ele seja limpo, que esse manancial ele traga coisas boas para a nossa vida. Isso mesmo. Pastora, você quer que eu leia na versão da linguagem de hoje? Por favor, pastora. Então, versículo 18 diz: portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. E aí o 20, né? Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Então, você viu a colocação, pastora, da tua tradução, que, né? Então, assim, traz muito a responsabilidade. Por que traz só a responsabilidade mais para a mulher? Que para o homem é essa coisa, assim, de bateu, valeu. E ainda tem mais uma coisa que eu quero pontuar aqui, que é a questão de nós fingirmos muitas vezes, na hora do ato sexual, ai, foi maravilhoso. Nós podemos mentir, dizendo assim, ai, foi maravilhoso, só para agradar o marido, para dizer que está tudo bem, né? Porém, no entanto, o homem não consegue fazer esse fingimento aí, porque nós não temos nada para levantar, mas eles têm que mostrar serviço, não é verdade? Então, se entende que para o homem, muitas vezes, ele é muito mais autêntico, e é por isso, e aqui entra mais uma coisinha que eu sou muito, meu TDAH, assim, ele distrai muito fácil, né? Então, quando vem alguma coisa aqui, ele já, mas o homem, ele é centrado e ele é muito verdadeiro nessa situação. Por isso que ele expande.
E é por isso que muitas mulheres têm fibromialgia. Por quê? Porque a mulher, além dela querer se defender sempre, porque fibromialgia quer dizer, é você manter as fibras do teu corpo assim, ó, tá? Então, quando você se recolhe, a mulher, ela é muito para dentro, e ela sempre está para se defender, então, na hora do sexo, quando você se prende, você traz aqui, ó, as fibras, ficam tensas. A maioria das pessoas que têm fibromialgia, elas têm problemas sexuais. Entendeu? Então, por quê? Porque nós, muitas vezes, nós falamos que não mentimos, mas a nossa maior mentira está na nossa cama. Então, está na hora de você ser verdadeira com você mesmo. Não sei se eu peguei meio pesado agora, né? Mas fica a dica. Sai de dentro da caixinha, tá? Sai do teu, sabe? De dizer assim, uau, vai para fora. Eu posso, eu consigo, eu sou boa, eu sou linda, eu sou amada, sabe? Traga para você. Você não está mais vivendo dentro de uma concha. Você é livre. Então, o Senhor está mostrando para mim e para você o exemplo que ele traz. Você pode estar no meio dos espinhos, mas você vai florescer. Você vai sair ali. E quando você está no meio do espinho, você tem um macho, um rume, para ir lá e tirar você dali e colocar num lugar seguro. Porém, ele precisa conhecer o que você quer e o que você não quer. Ok? Mais alguma coisa, pastora, que apontou aí? Alguém quer? Então, eu só queria compartilhar uma coisa que eu lembrei aqui, que é bem engraçada, só para descontrair um pouquinho essa questão de que a mulher não mente, né? E principalmente ali no momento do ato, é perigoso mesmo, a gente tem que vigiar nessa parte aí, porque é bem possível acontecer, né? Nós estávamos numa célula, a gente vai numa célula aqui no Capão da Embu, que eu levo a Esther, da Camille Miller, enfim, e estávamos lá e tal, e terminou a célula, tem aquele momento de confraternizar e tal, e a Esther, né, com 16 anos, estava ali sentadinha com um grupo de mulheres. Uma delas tem uns 50 e poucos anos, a outra tem uns 30 e pouco, uma outra mais jovem de 20 e pouco, e a Esther de 16. E elas contando, e a Esther depois contou para mim, né? E elas ali conversando, não sei o que, e entraram nesses assuntos. E aí, uma delas, essa de 30 e poucos anos, ela é casada com um rapazinho que tem a idade do meu filho. Eu conheço esse rapazinho desde que ele estudou com meu filho. E ela contando uma situação, ela já tem 3 filhos com esse rapaz, e ela comentando que ela está com problema da bexiga baixa, né? E ela falou assim, que aí, no momento do ato sexual, o meu esposo, a gente vai fazer as coisas, e tem umas posição que não fica legal. E imagina a Esther contando isso para mim. E não fica legal e tal. E eu falo para ele, amor, assim não fica legal, amor, você tá me machucando. Aí ela disse assim, né, que ele falou assim, amor, mas fala a verdade, é porque o negócio é grande, né? Aí ela falando, nossa, é muito grande mesmo. Então, assim, umas coisas que a gente vê que acontecem, né? Mas eu lembrei do que a senhora falou. Por quê? Porque, na verdade, o problema dela era físico. Mas aí, naquele momento, para que o marido se sentisse bem, ela concordou. E isso ela contando ali com a Esther junto, né? Eu falei, meu Deus do céu. Depois até falei para a Esther, falei, Esther, teu pai não vai deixar mais eu levar você nessa célula. Né? Mas acontece muito isso, né, pastora, de que naquele momento, muito mais específico ali que você está no ato, para agradar o marido, a pessoa às vezes acaba falando sim, foi muito bom. Olha, mas você, né, teve mesmo um orgasmo? Sim, tive, nossa. E às vezes é só para que o marido se sinta bem e para que a gente, de alguma forma, possa se livrar daquilo logo, né? Exatamente como você falou. Olha o perigo, né, gente, da gente estar incorrendo aí na mentira e depois passa e fica tudo bem, né? Mas na verdade não fica, nós estamos de alguma forma mentindo. Exatamente. E aí tem a questão de, tipo assim, por que eu estou fazendo isso? Só para segurar o meu marido?
né? E aí, a saúde, ela está dando um alerta, tá? Porque gente, toda dor, todo problema de saúde é um alerta do teu corpo dizendo stop, dizendo olha para isso. E se ela está tendo problema sexual ali, naquela hora, tá dando um sinal, dizer assim, ei, olha para tua bexiga. Por quê? Alguma coisa ela está querendo com aquela bexiga. E a bexiga, ela vai me mostrar que eu estou perdendo um território e eu estou querendo demarcar um território. Ou seja, tem um problema no relacionamento. E ali, se no ato sexual a bexiga está doendo, fica esperta. Vai cuidar disso. Porque essa bexiga está dizendo assim, ó, acende a luzinha que você está com medo de perder o teu marido. Ou você está querendo segurá-lo de alguma forma e não está conseguindo segurar ele com o coração. E nós, antes de uma vagina, eu tenho uma alma. Então, eu preciso olhar para essa alma, para que eu possa curar a minha alma, para que todo o meu corpo ele possa condizer com aquilo que eu preciso de entrega total e completa, né? E aí, né, pastora, tem que ficar alerta com a Esther agora. Mas é bem o que você falou, né, pastora? Na nossa época, eu também casei com 16. A gente não sabia nada, mas agora é diferente. Agora Ele eles vão sabe muito sabendo as mais que nós, informações. Eles sabem muito mais que nós, exatamente. Pastora, deixa eu só compartilhar aqui também o que a Patrícia colocou, né, daquilo que estavam falando, ó, vou confessar aqui para vocês que há 5 anos atrás eu dava muita desculpa e fugia muito. Ainda às vezes não sei dizer não, mas também não minto, que estou com dor, não mais, mas estou aprendendo a falar o que estou sentindo, isso é muito importante, né? E o meu marido sabe quando não estou afim, então ele, às vezes, quando ele está com a cabeça na terra, ele pede o que está acontecendo, ou seja, ele acaba perguntando, né? E aí ela colocou, tem muita coisa que hoje eu estou descobrindo e me descobrindo, estou aprendendo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso quando a gente se descobre. Porque é exemplo, né, pastor, do que a gente falou agora, de que a gente, na nossa fase, na nossa idade, naquela época lá, 40, 50 anos atrás, se não tinha nada de informação, né, e muito menos dos pais, da mãe, enfim, eu, pelo menos, com relação ao próprio corpo, eu não me conhecia e nem queria me conhecer, eu tinha vergonha. Mas é vergonha devido a coisas também que eu já tinha vivido, né, na infância. Então, eu tinha vergonha de me tocar, eu tinha vergonha de me ver. Eu não me olhava no espelho por inteira, eu morria de vergonha como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. E hoje, como eu digo, a Esther, por exemplo, ela não tem problema nenhum. Né? Às vezes ela mesma me chama no banheiro, mãe, faz tal coisa aqui, ela está tomando banho para ela, ela não tem problema nenhum. Eu jamais faria uma coisa dessa, morria de vergonha. Então, é uma geração hoje que está bem diferente. E também por outras situações, é claro, né? Outras circunstâncias. Exato. Até, inclusive, pastora, no Tito, capítulo 2, e no versículo 3, do 3 ao 5, ali ele vai dizer assim, ó, a mulher sábia, ela busca conselho com as outras mais experientes, e é uma das coisas que nós não tínhamos. Né, de buscar, porque se a gente fosse perguntar alguma coisa para uma pessoa mais experiente, para uma mulher mais experiente, para a tia, no meu caso, para minhas tias, né, que eu nunca pude conversar com a minha mãe, eu acho que a minha mãe seria uma pessoa bem aberta, porque ela até hoje né, muito bocuda, tem até vergonha, às vezes, de conversar com ela, porque ela fala umas besteiras que só Jesus na causa, mas a gente tinha vergonha de perguntar algumas coisas, porque ela já vinha com aquelas pedras na mão, né? Você quer saber por quê? Já está fazendo alguma coisa, né? Então, a gente tinha esse limite. Eu mesmo, meu Deus do céu, para o meu esposo me ver nua, gente, era um sucesso para ele, quando ele conseguia, né? Porque eu fugia. Ele ficava, às vezes, aterrorizado comigo, né? Mas eu sou teu marido! Falei assim, daí, meu corpo é meu! A Andréa levantou a mão, pastora, quando você quiser, pode dar a liberdade dela, tá? Pode falar, André.
Não, e agora a pastora falando, né, eu também, quando eu me casei, assim, eu nunca tive isso em casa, né, minha mãe nunca conversou isso com a gente, então é difícil até você ter essa liberdade, né, mas o que eu queria falar, assim, que quando eu passei por um período, eu não tinha vontade nenhuma, não tinha vontade. Eu fiz tratamento para engravidar, né, e eu tomei muito hormônio, e aquilo parece que me secou, assim, de uma forma, não tinha. O que que eu fiz? Fui procurar ajuda, né? Então, assim, se a gente está sem vontade, procura ajuda. O doutor me passou um gelzinho, mulheres, que é fantástico, um gelzinho que você passa na coxa, que é assim, até esqueci, não sei se é. Aí é um hormônio lá, mas Tem que pôr esqueci. o nome Ele do é gel aqui no chat. pastor, então, só que só vende com receita. Ai, Ah, mas eu esqueci agora, mas eu vou lembrar e vou passar. Tipo, não é esterogênio, é um gelzinho, é um hormônio. legal, legal. Que assim, passa na coxa, é fantástico, vai assim, nossa, você quer toda hora, quase. Olha só que Mas então, interessante. assim, é isso, procura ajuda, sabe? Né? Eu acho que tem essa questão. Tá difícil? Procura ajuda. E isso que a Andrea falou é muito importante na questão, assim, ó, de, às vezes a gente vai se acomodando com isso e você tem vergonha também de falar, às vezes, até para o próprio médico, né? Então, procura uma médica. Você tem esse tabu aí, tem algum problema assim, porque é necessário, e isso daí, gente, faz bem para a saúde, né? Se é uma coisa que vai te trazer hormônios bons aí, é abraço e sexo, né? Então, vai e trata. É errado? Não é errado. Você está saciando a sua sede, né? Então, é necessário que você tome uma atitude, que você tome um norte para a sua vida. De dizer assim, tá dando problema? Tá. Então, eu vou ver se o problema não está aqui, mas de repente é falta de vitamina. Não é só você, por exemplo, as mulheres que tomam anticoncepcional, o teu hormônio, ele vira tudo do avesso, ele não fica, né, voltado para si. Então, é necessário que você olhe para essa situação, que você vá e procura ver o que precisa, né? E aí olhar para dentro. Por que eu me sinto assim? O que é que eu posso fazer com relação a isso? Sabe? De você ser aberta e, assim, ser sincera com você mesma e ser sincera também com o teu marido, para que você possa evoluir nisso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Patrícia, pode falar. A Patrícia até colocou ali, ó, a Patrícia e depois a Jandra. A Patrícia colocou para você colocar lá no grupo, viu, André? Eu vou procurar, vou ver se eu acho, porque senão eu Procura. sei que eu ainda tenho lá em casa. Tá vencido, que eu já não usei faz tempo, Então, mas tá lá, eu vou procurar, peraí. procura e coloca lá, que daí vai chamar a atenção da mulherada. Ela falou, nossa, o que será que elas estão falando? Eu vou ficar curiosa. Explicar Mas o só pegar negócio. esse gancho, gente, tem a Ariane Marques, uma dica aqui, ó. A Ariane Marques, ela é uma sexóloga cristã, é muito top as dicas que ela dá, e a André falou agora desse gelzinho, e ela fala, tem um vídeo que eu estava vendo ela falando, e ela fala sobre esses gels. Então, gente, não é pecado, não é errado, né? Se é possível, olha que legal que a Andrea falou, né? É um hormônio. E uma coisa que a Andrea falou que me chamou a atenção, e a gente acaba fazendo, é assim, olha, eu não estou bem, não quero, estou com um problema, depois que eu comecei esse tratamento, ou depois que eu tive esse problema de saúde, agora eu não quero mais. E a gente simplesmente quer que o marido se conforme. E aí gera um problema sério, né, pastor? Um problema muito sério. Então, não, peraí, eu tenho que fazer, a exemplo que a Andrea falou, vou buscar informação, vou buscar ajuda, o que eu posso fazer? Como melhorar isso? Gente, a idade chega, o libido da mulher vai lá embaixo, não tem muita vontade mesmo, mas daí, nós vamos deixar assim, né? Ah, não, agora eu já estou com 50 anos aí, ó, agora, não, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Porque o homem, ele por mais que ele também perde bastante, né? Mas ele ainda, né? Ou seja, não dá para, não é mais aquela jovenzinha que era quase todo dia,
Mas também não precisa ser uma vez por mês, né? Misericórdia, eu acho que aí é essas coisas que a gente tem que equilibrar, né? E às vezes até, pastora, nós mais de um pouquinho mais de idade aí, né? Que isso daí acontece só com as de mais de idade, mas não é verdade. Porque não é natural. Porque, assim, a gente vê pessoas mais velhas que têm um libido até exagerado, né? Da parte da minha família mesmo, a minha irmã mais velha e a minha mãe, Jesus amado, minha mãe está com 84 anos e ela ainda tem vontade de casar de novo, né? Então, tipo, é necessário que você olhe aqui, ó, para essa pecinha aqui dentro, né? De buscar ajuda e saber com quem você vai buscar ajuda também, né? A Jandra tá esperando na fila aí, Jandra? Deixa eu só falar, achei ali, tá? É testosterona, coloquei ali. É o hormônio, passa na coxa, assim, pro lado de dentro. Legal. Só que é manipulado. E daí Sim. precisa de receita. Mas é ótimo, mulheres. Aí, Podem. ó, recomendado. Coloca lá no grupo mesmo. Mulheres, está com Testado e problema aprovado. nessa área, né? Procura um médico e passa testosterona na coxa. Aí a mulherada falou: o que é isso? Jandra, pode falar. A coisa é continuar utilizando, né, Andréia? Para que continue o relacionamento aí pegar fogo. Eu achei muito interessante que a pastora Clarice falou sobre o depoimento lá da cena que ela viu no restaurante, né, lá. E eu estava aqui pensando que alguns homens, eles são xereques, né, ogro, né? Tem homens que ele anda na frente da mulher, ele não pega na mão, e isso também gera a fantasia feminina, né? Aquela coisa do príncipe encantado, gera uma trava na mente da mulher, né? Por exemplo, o meu esposo, ele é o verdadeiro xereque, mas dentro de casa ele é o príncipe. Então, assim... Acho que travou um pouquinho, Jandra. Não gosta de se expor, ele não gosta de pegar na mão, mas é a criação dele. É a criação do homem, né? Então, assim, depende da família, como ele foi criado. E às vezes a mulher, ela sonha muito com o príncipe encantado, mas ela conhece pouco quem ela é a princesa, né? Quem é a princesa? Quem é a mulher que precisa de atenção, de amor, que precisa se conhecer, né? Então, assim, se você tem um xereque, você tem que aprender a saber como ele se comporta com você. O importante é vocês dois estarem bem, se conhecer o seu corpo, né? Então, procurar, igual a André falou, a pastora falou, procura saber se tem algo físico, né, saúde mental, física acontecendo que precisa ser tratado, porque muitas vezes a gente vive de ilusão e não da realidade. A mulher precisa conhecer a realidade que ela vive dentro das quatro paredes, ela e o esposo. Porque da mesma forma, não sei se eu estou certa, pastora Clarice, mas da mesma forma que você tem a necessidade de sentir prazer, o homem tem a dificuldade de lhe dar prazer. Alguns homens têm essa dificuldade, né? Porque ele acha que tem que ser muito rápido e ali ele foi e acabou. Então, o diálogo é muito importante, sabe? O diálogo é fundamental para o relacionamento sexual dar certo. Se você não tem diálogo com teu esposo, se você não abre para ele é teu esposo, você precisa abrir para ele o que está faltando. Então, ele nunca vai saber. Daí você fica com aquela ideia do príncipe encantado, né? Que ele tem que adivinhar que você tem sede também de beber água, né? Vamos dizer assim. E ele nem sabe o que se passa na tua mente, ele nem sabe que você quer algo diferente, que você tem pensamentos, né? Sentimentos. Então, é necessário, sim, ter um diálogo. Isso, para mim, eu acho fundamental. E saber não fazer comparações, né? Porque daí, ó, igual a pastora viu lá uma cena, aí a outra ali que tem aquela dificuldade sexual, ela fala, se ele agisse dessa forma, talvez eu teria um orgasmo. E é mentira, né? Ali ela está imaginando algo que não vai acontecer, porque o marido tem uma outra educação, tem um outro pensamento. Então, assim, é que nem às vezes a minha mãe mesmo fala, nossa, o Ademir é tão seco. Eu falo, mãe, mas ele é xereque só na frente dos outros em casa. É outra coisa, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer e conhecer o companheiro, né? Porque daí você passa a julgar menos
e falar mais com ele, a se abrir mais com o esposo, né? E isso é fundamental para dar certo. Então, faz parte, né, no meu ponto de vista, esse conhecimento é necessário. E deixar a fantasia um pouco, assim, de comparação de lado e procurar ter relacionamento verdadeiro, sólido com o esposo. É isso, pastora. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente precisa olhar na questão das fantasias que a gente estava falando, né? Porque você está se iludindo muitas vezes com algumas coisas, mas o que é que eu estou transmitindo? E é uma das coisas que a gente precisa aprender é fazer perguntas. Fazer perguntas. Como que eu estou agindo? Porque às vezes eu quero receber, mas eu não estou transmitindo o que é que eu quero receber, como eu quero receber. A gente sabe pedir um prato no restaurante, muitas vezes, e a gente não sabe pedir o exato que a gente quer para o... Porque quando você vai no restaurante, estou pagando, né? Então, e assim mesmo, quando vem o prato e você reclama, você já fica com medo de mandar trocar, porque daí vão cuspir no seu prato, né? E a gente acaba fazendo isso no nosso entorno todo dia. E é uma das coisas que a gente precisa aprender o que é que eu estou transmitindo, o que é que o teu marido está ouvindo da sua boca, o que é que você está fazendo no seu dia a dia, que tipo de atitude você vai ter no seu dia a dia, o que é que vai despertar o desejo do teu marido também no seu dia a dia, porque ele não precisa de tanto despertar, mas muitas vezes você precisa, então coloque para você mesma. Esses dias eu fiz um videozinho, eu não sou muito de fazer vídeo, não sou muito de me expor, assim, né, de dar a cara a tapa, assim, né, mas esses dias me veio, assim, que eu fui limpar o meu quintal ali, e eu mesmo falei, não, eu mesmo cortar o meu quintal, eu estava precisando desestressar, e eu, quando preciso desestressar, eu vou fazer alguma coisa pesada, assim, sabe? Para botar adrenalina mesmo, né? E aí eu fui limpar meu quintal, e depois Deus me deu uma mensagem assim, né? Não fique esperando que o outro venha limpar o teu quintal. Você mesmo pode fazer. Quando não é agressivo, né? Então, aí eu falei assim, puxa vida, muitas vezes você fica esperando, eu gostaria de ganhar flores. Vá lá e compre uma flor e coloque na tua mesa. Vá lá, eu gostaria que o meu marido me desse, uma roupa nova. Vá lá, compre e dê a notinha para ele, fala assim, olha o presente que você me deu hoje. Mas, né, vai devagar, não chegue com o carro já no outro dia, né? Mas comece a alimentar também, aí, ó, né? Vai lá, se dê. Ganhei do Dia das Mulheres. Olha só que lindo, né? Às vezes, que nem, por exemplo, ó, eu não sou muito de travou aqui, gostar de pastora. flores, né? Mas por quê? Porque flor na minha mão morre, eu não cuido, né? Então, meu marido, ele nunca foi muito de me dar flores. Aí passou uma época que daí ele percebeu que eu comecei a gostar de violeta, porque daí a violeta é a única que não morre na minha mão. E aí teve a última vez que ele me deu uma flor, foi uma violeta com as florezinhas, assim, que ela é branca e as beiradinhas toda roxinha, sabe? A coisa mais linda. Então, assim, quando ele se foi, quando ele faleceu, essa violeta não floresceu mais. Fazem 4 anos que eu tinha ela e ela não floresceu mais. Agora, esse ano, ela veio a florescer, né? Aí eu já fiz uma mudinha, ela já floresceu de novo, fiz outra mudinha, ela já floresceu de novo. Mas por quê? Porque daí eu comecei a olhar para ela. Eu comecei a ter atenção, né? Porque para mim parece que perdeu um pouco o gosto daquilo, né? Então, assim, muitas vezes nós fazemos isso. Então, presta atenção no que você está dando para o que você vai receber de volta. Se você der um bom feedback, você vai receber um bom feedback também, né? E a gente se alertar para isso, né? Legal, E pastora. é isso, gente. Pastora Luciane queria falar alguma coisa, a pastora Luciane está ali também, já está no trabalho. Fique à vontade, pastora. Quer falar? Pode falar.
Bom dia, minhas amadas, tudo bem? Bom Eu não dia. tenho muito o que falar porque eu não sei nem onde vocês leram hoje. Eu entrei atrasada, mas está dando para entender que está falando sobre os desejos das mulheres. Mas assim, eu vou falar algo assim bem rápido. Eu entendo que quando as irmãs falaram sobre ajuda, eu consigo compreender que essa ajuda também tem que partir do homem, porque nós somos um casal e nós somos uma só carne. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, é sempre nós mulheres que procuramos uma ajuda, porque nós nos sentimos muito sobrecarregadas, né? E o homem nunca presta atenção que ele também precisa de uma ajuda. E isso vai fazendo com que realmente muitos atos, né, muitas as formas do nosso casamento em todas as áreas, elas vão tendo dificuldade, inclusive nessa parte, que eu acho que é uma parte que deveria ser uma das mais tranquilas, mas eu acho que deve ser uma das mais que traz mais transtornos quando não é bem resolvido. Eu não tenho muito o que falar agora, devido ao tempo, mas eu vivi momentos assim nessa área que, em um outro tempo, numa outra oportunidade, eu quero compartilhar, mas eu vivi algo assim que valeria a pena eu compartilhar. Mas eu entendo o que a Clarice estava falando a respeito da gente se cuidar e da gente se conhecer. Hoje mesmo eu estava falando com Deus e falei com Deus assim, Pai, a gente precisa ter convicção de filha. A gente precisa ter convicção de filha do Pai terrestre. Porque é o que a Jandra falou, quando nós conhecemos quem nós somos e nos colocamos numa posição de filha e princesa, nós não vamos querer ser tratadas de qualquer jeito. É isso que eu penso. Mas eu também entendo da dificuldade do homem de conhecer ele próprio. Porque, na minha opinião, o homem é muito visual. Nós somos sentimento, nós somos emoção. O marido olha para a gente de manhã, se você levantou de baby doll curtinho, nossa, ele está pronto. Mas nós não. Nós precisamos de um dia, nós precisamos do decorrer do dia. Vai ser conforme o que acontece no nosso dia, para que, vamos dizer assim, à noite a gente possa estar bem. E quando a irmã falou a respeito da mentira, é a pura verdade. Nós nos enganamos muitas vezes por não querer uma confusão, por não querer uma briga, por querer realmente satisfazer ele, pronto, acabou, entendeu? Tá tudo ok. E isso vai nos trazendo mágoa e vai nos trazendo feridas. Nós vamos ficando com feridas interiores. E às vezes demora para a gente descobrir essas feridas. E isso vai pesando muito no casamento. Então, assim, uma outra oportunidade, eu gostaria mesmo de falar mais sobre as minhas experiências com meu marido. Eu sou casada há 33 anos e já posso dizer que também não foi fácil até aqui, tenho vencido, mas no outro momento eu gostaria mesmo de compartilhar, porque eu sei que o tempo agora já não dá, mas eu fiquei bem feliz com a dinâmica das irmãs aí, falando de suas experiências, do gelzinho aí da coxa, bem interessante. É isso, pastor, uma Legal. outra hora eu falo mais. Então, tá bom, Lucirene, obrigada, pastora Luciene. Que tem a Lucirene aqui também e a pastora Luciene. Obrigada por compartilhar com a gente, né, tirar esse tempinho aí, e é isso mesmo, à medida que a gente vai falando, e se estiver aqui presente, fique à vontade para compartilhar, que a gente sempre gosta de ouvir, né. Todas as experiências são muito boas para nós, né, nos ajudam a crescer, a aprender umas com as outras, né, como a pastora Luciene falou, né. Olha essa experiência que a Andrea trouxe com relação ao gelzinho, uma coisa tão, vamos dizer assim, boba, né, e que a gente às vezes nem sabe, nem conhece, e pode auxiliar bastante, né. Eu mesmo já imaginava que esses gels você teria que passar no local, e olha, ela falou que não, só passa na coxa. Então, né, tem tanta coisa, né, que a gente às vezes nem vai atrás mesmo, mas um ponto que a Luciene falou, a pastora Luciene, essa questão que o homem não procura, realmente o homem tem muito mais dificuldade, né, mas enfim, né, se a gente tem essa possibilidade, ele também vai agradecer, né, de alguma forma. Tia Valda também queria compartilhar alguma coisa, tia Valda, com a gente aí. A gente não caiu a sala ainda, porque como agora
tá pago o Meet, então ele não derruba a sala, tá? Então a gente já vamos encerrar, mas deixa a tia Valda falar, tia Valda, fique à vontade. Parabenizar aí, a André ficou famosa. Ah, não está saindo o áudio agora, tia Valda. Não estamos escutando você, tia Valda, não sei o que aconteceu. Ele tá aberto o seu áudio, mas não está saindo. Pegou no carro, tô saindo de carro. Ah, tá. Avisa ela aí. Tá bom, seu Manuel. Eu vou avisar ela aqui, tá? Vamos ver se ela Opa, já. consegue. Tá bom, não tem problema. Vou escrever aqui no chat. Sem perceber, a gente está mentindo para a gente Ah lá, mesmo. agora tá saindo. Agora deu certo. O meu esposo estava escutando, ele saiu do carro, tá ligado? Ele avisou nós aqui, tia Valda. Fala de novo, tia Valda. Ele nós avisou não nós que ouvimos. estava saindo. Nós não ouvimos o que você estava falando. Repete aí. Oi. Agora tá, não? Agora tá. Ah, tá. É que o meu celular tá ligado no carro, e às vezes, porque daí quando eu entro outro dia, eu fui assistindo a live também, né? Até o ponto que deu, né? Mas, então, isso é muito importante, né? Nós devemos, quanto melhor, eu falo assim que hoje, né? Posso dizer isso também, com 40 e tantos anos de casado hoje, eu tenho uma relação muito melhor sexual do que no começo. É como outro dia nós comentamos, acho que foi semana passada, né? Vem relação dos filhos, Então, é muita coisa. E, às vezes, a gente, e tudo falta de diálogo, como a Jandra falou, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade para dialogar, para falar, né? E, às vezes, preferia ficar se doando sem mesmo, né? Para não afetar, de repente, para não achar que... Então, eu falo assim, graças a Deus, eu tenho meu esposo, ele é muito compreensível, meu Deus, não tem nem o que falar, né? Mas é algo assim que hoje a gente mesmo fala, a gente vive muito melhor. Foi como eu falei, né, que na época que ele foi para os Estados Unidos, depois que ele voltou, passou tudo, ele falou, olha, às vezes a gente passa por situações, mas tudo para melhorar a nossa relação, né, tanto sexual, tanto, né, no casamento e em todas as áreas. E é bem uma verdade mesmo, né? Então, eu creio que não tem nem muito o que falar, mas pastora Clarice, né, a pastora Luciene, pastora aí, nossa, parabéns, né? Então, eu falo assim, está sendo assim muito maravilhoso, né? Porque acho que aqui eu sou a que tem mais tempo de casada, quase, né? E Com certeza. É que tem mais tempo e está aqui, eu ó. falo que é tempo de aprender, né? E como é bom a gente viver, né? Bem, né? Ter a alegria de, né? Estar ali, quando a pastora falou do esposo, né? E ainda eu contando aqui para o Manuel, ele brincou, ele falou, sabe que não era outra, não? Tirei, puxar a cadeira e tudo, né? Brincando aqui, dando risada, mas é coisa que é bonito, né? Da gente se ver. Então, porque muitas vezes eu sou assim, eu sempre falei, coisa que eu me chateia ver um marido desagradando a mulher na minha frente ou vice-versa. Nossa, parece que acaba, sabe? Eu falo, meu Deus, como que pode? Porque, graças a Deus, eu sempre falei isso, desde quando a gente namorava, eu falava para o Manuel assim, quando a gente casar, se for para mim sair com você e você lá na frente, eu atrás, então fico em casa, mas eu não saio. Tipo, eu falo assim, eu acho tão bonita, a pessoa tá sempre junto, né? E às vezes eu tô na igreja, a gente tá segurando a mão de uma pessoa falando assim, que coisinha mais linda que eu achei, né, vocês dois, mas não é, já é né? É o nosso dia a dia mesmo, é o nosso viver, então é muito maravilhoso a gente poder, né, não é só para mostrar para as pessoas, mas viver realmente o amor de Deus na nossa vida, né? Verdade. É isso. Que bênção, tia Valda. Que bênção, que bênção. E a tia Valda falou aí, né? Ela tem mais de 40 anos de casada, nem precisaria, talvez, estar aqui, né? Pensar, isso daí eu já sei, já, né? Mas não, ela está sempre presente com a gente, sempre nas lives, e tem muito que nos ensinar aí, né, tia Valda? E obrigada por estar com a gente, viu? Essa bênção aí é uma bênção na nossa vida. Igual a Andrea falou, o que acontecia, né? Minha mãe nunca falou em nada
também, assim, com a gente, né? Hoje eu ainda estava aqui pensando, eu falei assim, eu tenho uma cunhada que casou com meu irmão mais velho, a primeira cunhada, né? Então, ela que foi, eu lembro assim, ela que sempre me orientou e conversava comigo, mas a minha mãe realmente nunca falou, nunca foi de falar nada. Então, eu falo que, né, a gente, às vezes eu fico olhando hoje, eu falava assim, quando eu estava grávida, eu não imaginava nem como a criança era gerada, eu só imaginava que Deus estava gerando, porque a gente não fazia ultrassom, não sabia nada, né? Então, eu falo assim, é uma coisa assim que é da falta mesmo do conhecimento, né? E hoje, com todas as coisas, e daí eu falo, olha, como que é diferente a gente ver, né? Aprender, e sempre é tempo de aprender, né? Então, eu acho que todas quase aqui passaram pela mesma situação, né? As mães de primeiro não comentavam nada mesmo. Não tinha, assim, né? Esse diálogo de poder ter a abertura de falar, né? Com o filho. É isso. É isso, Tia Valda, é isso mesmo. Obrigada por compartilhar e obrigada, meninas, cada uma de vocês. A André colocou aqui que nós vamos ter que criar uma comunidade aqui do Homem Seja Feliz. André, que é para o homem poder falar um pouco mais também, porque o homem já não fala muito, né? Ele só fala da prática ali, né, e tal, mas ele não... Mas, enfim, pastora Clarice, vou passar para você finalizar, né, Amém. e orar por nós também, tá bom? Amém. E as mais novas, fiquem tranquilas, que com relação à questão sexual, quando vocês tiverem os filhos grandes também, vocês vão entrar num momento de love também, tá? Porque eu falo assim que o meu período mais feliz da vida foi depois que os filhos cresceram, porque daí cada um foi cuidar da sua vida e nós fomos viver a nossa, né? Infelizmente o meu não durou muito tempo, mas a gente chega com uma experiência também, né? Então, tudo vai passar. Mas isso depende muito daquilo que vocês vão estar alimentando. Então, alimente também o seu valor. Eu falei sobre você meditar, né? Não é só meditar naquilo que você está no teu dia a dia ali do que te dão, mas busque essa meditação dentro de você, de dizer assim, Deus, o que eu posso mudar, o que eu posso transformar. Então, busque em você a autenticidade, para que você não traga todo o peso que você tem carregado do dia a dia e vai engolindo. Esse peso que nós trazemos para a nossa vida, nós precisamos entregar na mão do Senhor, mas nós precisamos tirar ele de dentro de nós, tá bom? Vamos orar então, amadas? Que Deus abençoe, que vocês tenham um bom dia. Eu já tenho gente aqui me mandando mensagem, me ligando, falei assim, ô Jesus, né? Dá um tempo na minha cabeça. Amém, pastora, fique à vontade. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te agradecemos por este momento em que nós tivemos, Senhor, esta comunhão e que realmente nós possamos, Senhor, ter este cuidado de limpar os nossos jardins. Que nós possamos, Senhor amado, cuidar do nosso interno, da nossa maneira de viver, de nós olharmos para nós mesmos, de nós começarmos, ó Deus querido, a cuidar deste jardim secreto. Ó Deus querido, que nós tenhamos esse secreto contigo e possamos, ó Deus amado, olhar para dentro de nós e vermos coisas que nós precisamos mudar. Avaliar, Senhor amado, o quanto nós temos sido verdadeiras conosco mesmo. Ó Deus querido, que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e deixar fluir do teu Espírito. Ó Deus amado, se alguma coisa nós temos errado, ó Pai, com o nosso próximo, ó Deus querido, com nós mesmos, mas, ó Deus querido, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, que a nossa maneira de viver ela seja transformada pelo teu Espírito Santo, que nós possamos transmitir o amor que nós temos recebido do Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, que todas as setas inflamadas do inimigo venham cair por terra, que nós possamos descobrir em nós esta fonte de amor, este manancial de vida. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe
cada uma das tuas filhas, Pai, que neste momento elas sejam tratadas, que elas sejam, Senhor amado, aparadas, que elas venham ser, Senhor, transformadas para a glória, para o louvor e a adoração do teu nome. Que nós possamos, ó Deus, receber a seiva da vida, recebermos os cuidados do Senhor, porque a tua palavra é o nosso manual, é por onde nós nos norteamos, ó Deus. E segundo a tua palavra, Pai, que nós possamos instruir a nossa mente, o nosso coração com a tua palavra, quando diz para nós meditarmos nela de dia e de noite. Que nós possamos, Senhor, alimentar a nossa alma do fluir do teu Espírito. É o que eu te peço nesta manhã, Pai, abençoando a cada uma das tuas filhas, para que haja um renovo espiritual, mas também haja um renovo, ó Deus, no corpo, na alma e no espírito. E que as tuas filhas, Senhor, elas venham ter, Senhor amado, uma leveza dentro da sua casa. Que se em alguma coisa, alguma luta que elas estão passando, que seja, Senhor amado, agora conduzido pelo teu Espírito, para que elas sejam saradas, Pai, e elas possam verdadeiramente dizer, mulheres, sejam felizes. Ó Deus querido, que essa felicidade, ela venha de dentro para fora, para que aqui fora as coisas se organizem. E em nome de Jesus, o Senhor esteja abrindo o entendimento de cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastora, obrigada, Deus abençoe. E para as mulheres que vão estar conosco lá amanhã, gente, nós vamos falar de algumas coisas relacionadas a isso, né, dessa mulher especial, essa princesa, como a Jandra falou. Isso é tão bom da gente saber que nós temos realmente essa forma de visão do próprio Deus, né? Cada uma tem a sua identidade, a nossa maior identidade é filha de Deus, como a pastora Luciane falou. E quando a gente vai vivendo isso, descobrindo isso, a nossa vida também começa a ficar diferente. Os nossos olhos começam a ver nós mesmos de forma diferente. Isso é fantástico, né? É o amor de Deus sobre nós. A Reis está ali também, tia Valda já está preparada para tirar nossa foto. Vamos lá, então, pastora Clarice, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição, por estar aqui com a gente, né, aí, 3 sexta-feira aí junto com a gente, ministrando a palavra, e é claro que não para por aqui, né, mais para frente a gente vai chamar a pastora de novo para a gente conversar, né, enfim, lives para a gente fazer, porque a gente sempre tem muito que aprender umas com as outras, tá bom, pastora? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu é que agradeço, pastora, Deus abençoe a oportunidade, aprendi muito com vocês também, e que Deus continue abençoando cada uma de vocês, e se precisar de alguma coisa, estou aqui. Tá bom, pastor, um beijo, muito obrigada. Vamos lá, então, para a nossa frase, gente? Isso, para quem pode já abrir câmera, né, seu áudio, e vamos finalizar com a nossa frase. E depois então tirar a foto, bem bonito. Isso, depois vamos tirar a foto e fazer um coração para tirar a foto. Vai lá? Isso. 1, 2 e 3. Mulher, seja feliz. Mulher, seja feliz. Para aí o seu coração, então, que a tia Valda vai tirar lá a foto. Não esquece de tirar a sua aí também, tia Valda, tem que sair na foto.